Guilherme, né? Guilherme Goedertz. Ele fez o trabalho na Universidade de Brasília, agora é aluno do IMPA. E o título também, você mesmo vai explicar o que é o título. Tá bom. Boa tarde, obrigado aos organizadores pela oportunidade de falar sobre esse trabalho. Eu vou falar sobre uma abordagem de esquema de renormalização para o estudo de estrutura de blow-up em modelos Shell de turbulência em magnetoaerodinâmica. Vou explicar aos pouquinhos o que é isso. Esse trabalho foi realizado como projeto de PIBIC, sob orientação da professora Vanessa, em Brasília, e do professor Alexei, aqui do IMPA. E teve continuidade agora com o meu mestrado como aluno do professor Alexei no IMPA. Bom, a parte principal, quase tudo que eu vou falar hoje foi realizado em Brasília ainda, com financiamento da CNPq. E lá no final eu vou mencionar algumas coisas mais recentes que a gente obteve esse ano. Eu vou falar brevemente sobre turbulência, que são modelos Shell e blow-up. Eu vou apresentar o modelo Shell que nós estudamos para turbulência magnetoaerodinâmica, que a gente abreviou como MHD, e como que é o seu blow-up. Eu vou definir um esquema de renormalização que vai levar esse tempo de blow-up para infinito e vou estudar um pouco as simetrias. E vou usar tudo isso para analisar os atratores, os diagramas de bifurcação e chegar ao resultado principal, que é como encontrar soluções assintóticas perto do blow-up. Bom, turbulência é qualquer fluxo imprevisível e de natureza caótica na natureza. Você pode observar fluxo turbulento em situações cotidianas, uma xícara de café, por exemplo, a correntes marítimas e tempestades atmosféricas, ou mesmo tempestades solares, grandes nuvens de poeira astrofísica. Turbulência também é um mecanismo muito importante em qualquer fenômeno muitos fenômenos de transporte, massa e energia, então também é um interesse econômico. E o que é blow-up? Blow-up é quando ocorre a formação em tempo finito de uma singularidade em uma solução que inicialmente era regular. Vai ficar mais claro com a definição no nosso modelo. Bom, esse problema está dentro de um problema maior, que ainda encontra-se não resolvido, que é o problema de existência de blow-up em fluxos naturais. Isso não foi resolvido nem para fluxos mais simples, como fluido incompressível 3D ou fluxo convectivo em 2D. E eu posso resumir as duas dificuldades em duas principais dificuldades de forma bem rápida. Você tem que trabalhar com IDPs não lineares de comportamento muito rico, então analiticamente elas são bem complicadas de lidar. Especialmente. E, além disso, há um imenso número de escalas. Então, mesmo simulações numéricas são extremamente inviáveis. O que eu quero dizer com esse número de escalas ou por que as simulações numéricas são tão complicadas? Aqui eu coloquei a equação de Navier-Stokes, incompressível, a equação de continuidade. E se você escrever essa equação em variáveis adimensionais, ao invés de Ni, você vai ter como coeficiente do termo de viscosidade o inverso do número de Reynolds que eu defini aqui embaixo. O número de Reynolds é dado por U. U é a velocidade média do sistema, a velocidade característica. Como, por exemplo, se eu tiver um ventilador gigante dentro de uma sala, a velocidade média do vento do ventilador vai ser U. L é a escala fundamental, a escala onde eu estou introduzindo energia no sistema, no caso, o tamanho da minha sala. E Ni vai ser a viscosidade do fluido. Então, como aqui eu tenho o inverso do número de Reynolds, quanto maior o número de Reynolds, menos significativo vai ser a viscosidade perto dos termos não lineares, ou seja, quem vai dominar é a turbulência. E você pode escrever o número de graus de liberdade, a quantidade de números que você teria que fixar para definir completamente uma solução do sistema, como sendo proporcional ao número de Reynolds. E um grande problema é que o número de Reynolds é muito grande em qualquer situação natural. O número de Reynolds da ordem de 1000 é perfeitamente razoável em vários contextos aplicados. E, além disso, simulações que você precisaria para tentar observar alguma coisa sobre o blow-up ou como turbulência se comporta em pequenas escalas, precisam ser muito precisas e não existe qualquer computador hoje ou em futuro previsível, consiga fazer isso para fluxos mais gerais com a precisão que você precisa. Modelos Shell são modelos que tentam solucionar um pouquinho esse problema. Eles são toy models, são modelos de brinquedo, no sentido que são simplificações
das equações de fluxo, mas, além disso, elas reduzem muito o número de graus de liberdade. Agora você está lidando com um número de graus de liberdade proporcional ao log do número de Reynolds. E, então, isso permite fazer simulações bem precisas e bem rápidas. Você conseguiria resolver esse modelo Shell no notebook em questão de segundos. Mas, além disso, esses modelos não são nada triviais. Eles são sistemas dinâmicos de infinitas variáveis e eles preservam grande parte dos fenômenos mais interessantes e menos compreendidos do fluxo turbulento. Como que eles são obtidos? Geralmente, existem várias formas para se definir um modelo Shell. Existe uma certa consistência entre elas. E, de forma bem resumida, modelos Shell são baseados na transformada de Fourier das equações de fluxo. Você olha para a transformada de Fourier, vê como que ela é estruturada e você discretiza o espaço dos vetores de onda em cascas esféricas concêntricas com um raio crescendo em progressão geométrica, por isso Shell, o nome do modelo. Isso reduz muito o número de graus de liberdade. E você, além disso, impõe algumas invariantes ideais que você gostaria de manter no seu sistema e termina de definir o seu sistema. Esse aqui é o modelo que nós estudamos, é o modelo Shell para turbulência MHD. Ele foi proposto por Glogan e foi baseado no modelo misto de Obukhov-Novikov para sistemas hidrodinâmicos. O modelo de Obukhov-Novikov seria simplesmente isso aqui com Bzns todos identicamente nulos. O Ni é viscosidade, eta é difusividade magnética, A e B são constantes de acoplamento. Esse modelo é especial porque as duas EDOs, no caso, as duas NDOs, são fortemente acopladas porque os As e B, os constantes de acoplamento estão presentes nas duas. E aqui, como eu disse, Kn é dado por uma progressão geométrica. Bom, nós estamos interessados em blow-up. Blow-up não acontece no caso viscoso. Então, nós vamos estudar o caso com viscosidade e difusividade nulas. A gente também vai fixar o parâmetro B como sendo igual a 1 e vamos estudar como o sistema se comporta só variando o parâmetro A. Além disso, a gente usa a escolha usual, que é diádica. K0 vai ser igual a 1 e H vai ser igual a 2 em todas as nossas simulações. Esse modelo foi criado para conservar energia e correlação entre velocidade e campo magnético. Bom, para explicar o que é blow-up e conseguir estudá-lo, nós precisamos de duas normas bem interessantes, mas bem básicas. São baseadas em norma L2 e L infinito, como estão definidas aqui, são só baseadas, como elas têm peso Kn. E soluções regulares significam que a soma das normas 1 de V e B é finita. Ao mesmo tempo, a existência local de tais soluções pode ser provada usando o teorema de Picard, como foi feito no paper de Konstantin Titi, que eu vou dar referência no final. E blow-up, ocorrendo num tempo TC, um tempo crítico, significa que o sup dessa soma, para T menor que T crítico, é divergente. E aqui, nosso primeiro resultado, nós provamos um critério analítico de blow-up, é uma condição de equivalência, e é bem parecida com o teorema de Bell-Kato-Majda para blow-up em fluidos, equações de Euler. Só que aqui, no caso dele, seria a norma da vorticidade, se eu não me engano. Bom, e basicamente isso diz que se nós tivermos soluções inicialmente suaves de Vn e Bn, e sejam regulares, ou seja, a soma da norma de V e B, a norma 1 de V e B é finita, então o tempo crítico ou é infinito, a solução existe, é válida todo o tempo, ou essa integral diverge. Como a gente prova isso? Primeiro, nós vemos que se essa integral divergir, isso implica que essa norma não é cotada no intervalo de 0 a Tc. Então, isso já é uma condição suficiente. Para mostrar que isso é uma condição necessária, a gente começa calculando essa derivada. A gente faz algumas manipulações usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, a desigualdade triangular e essa cota, e chega a essa desigualdade.
nós usamos a desigualdade de Gromval para chegar nesse resultado e vemos que se a integral for convergente, então a soma das normas, no caso a soma do quadrado das normas aqui, é cotado, então também não pode divergir, não pode acontecer blow-up. Então a condição é necessária e suficiente. Agora eu vou definir o esquema de renormalização. Esse esquema de renormalização foi definido primeiro por Dombré-Gilson para o modelo de Obkov-Novikov puramente hidrodinâmico. E foi 2 anos atrás, se eu não me engano, mas rigorosamente definido pelo Alexei, para o caso de modelo Obkov-Novikov hidrodinâmico e para o convectivo. Esse esquema faz o quê? Ele leva o tempo de bloco para infinito, o que nos permite usar ferramentas usuais de análise de sistemas dinâmicos, como atratores, diagramas de bifurcação, que a gente pode ficar iterando ad infinitum agora. E, no caso do modelo hidrodinâmico, ele faz uma coisa bem interessante. A solução do sistema nas variáveis renormalizadas é uma onda viajante. Aqui. Bom, o esquema é definido da seguinte forma. Nós definimos um tempo renormalizado implicitamente, usando essa equação. Cada instante t e tal está relacionado por essa equação. Isso é bem importante no que segue. E nós definimos uma velocidade de shell renormalizada e um campo magnético renormalizado da seguinte forma. Essa função R é especialmente importante, mas ela ainda não está definida. A gente vai definir impondo uma invariante daqui a pouco. E usando o cálculo básico e as definições e o modelo original, a gente pode escrever o sistema nas variáveis renormalizadas dessa forma. A função R aqui vai ser definida impondo esse invariante. Vocês precisam impor um invariante para conseguir definir R. E esse invariante é muito importante no final para a seleção dos atratores. E a R vai ser dado por isso, impondo essa condição. Além disso, a gente vê que essa constante aqui é finita, porque a solução é inicialmente regular. Bom, nós provamos um lema. Esse lema diz que soluções do sistema normalizado existem globalmente. E, além disso, qualquer tal positivo está relacionado com um tempo que é menor que o tempo crítico. Isso, basicamente, está dando a consistência para o nosso esquema de renormalização. Não é nada muito especial. E aqui a gente precisa dar uma breve passada sobre as simetrias do sistema. Elas vão ser fundamentais para obter as soluções assintóticas no final. Como vocês podem ver, a partir de uma análise básica das EDOs, o sistema renormalizado é simétrico para contrações do tempo, resultando em dilatações no espaço, das variáveis de velocidade de campo. Ela também é simétrico para a translação do tempo renormalizado. E ela também é simétrico para shift de números de shell. Só que, se vocês lembrarem, o esquema renormalizado sempre vai relacionar a velocidade não renormalizada, original, com a velocidade renormalizada. Então, e a mesma coisa para o campo magnético. Então, essas simetrias do sistema renormalizado induzem simetrias no sistema original. Aqui a coisa era um pouquinho mais simples, porque as constantes A e tal zero eram sempre quaisquer, enquanto que aqui, quando você faz uma translação no espaço, no tempo renormalizado, isso implica uma contração e uma translação no tempo não renormalizado e uma dilatação na velocidade no campo, mas essas constantes agora são unicamente definidas pelo tal zero que você tinha usado aqui antes, não são mais arbitrárias. As outras são um pouquinho mais simples. Aqui você tem um shift ainda, usando um fator de escala H só. Bom, como eu vou mostrar daqui a pouco numa figura, soluções do sistema renormalizado comportam-se como ondas viajando ao longo desse eixo aqui. Isso aqui é um log, desculpa, tá? Ao longo do eixo N dos números de shell. Nós podemos estimar o centro dessa onda, ou a posição da concentração maior de energia do sistema, usando essa equação. E a gente vê que o tempo necessário para a onda viajar é exatamente uma shell. Por exemplo, o meu pacote inicialmente está centralizado na shell 50, com as condições iniciais que eu dei.
para ele chegar até a shell número 51, eu preciso dar um tal 1, que vai ser uma solução dessa equação. Usando isso aqui, a gente pode definir facilmente um mapa de Poincaré para o sistema normalizado. O mapa de Poincaré vai ser simplesmente, eu espero a minha onda viajar o tempo tal 1, ou seja, o centro vai estar exatamente na shell seguinte, e eu vou fazer um shift de volta para a shell anterior e fazer essa interação quantas vezes for preciso para definir meus atratores. Aqui eu mostro um atrator, no caso periódico. Esse aqui é a velocidade inicial, quer dizer, B inicial, aqui é V. Eu observei só a shell 70 para definir o atrator. Eu poderia pegar qualquer uma das shells e obter um atrator parecido, eles são ligeiramente diferentes, mas o comportamento é o mesmo. E, como vocês podem ver, eu tenho uma convergência razoavelmente rápida. Aqui tem 1000 pontos. Aqui tem um atrator caótico, para y igual a menos 0,8. E aqui é o que eu tinha falado para vocês. Esse é o eixo N, que é a posição do centro do pacote. E aqui é a velocidade de todas as shells. Isso aqui isso aqui eu iterei 70 vezes, já foi suficiente para convergir para esse formato de onda. Isso normalmente ficaria andando, mas como eu estou pegando o mapa de Poincaré, eu estou a cada instante trasladando de volta para a posição inicial. Esse é o diagrama de bifurcação, obtido variando o parâmetro epsilon centenas de vezes e plotando os atratores para cada epsilon. Isso aqui foi algo um pouquinho mais recente, porque o resultado feito ano passado tinha baixa resolução, porque eu fiz um notebook. E isso aqui precisou de uma semana no cluster do INPA para ser rodado. Mas isso aqui é fundamental para entender o comportamento do sistema e para saber qual vai ser o tipo da solução assintótica perto do blow-up. Bom, eu vou agora mostrar para vocês rapidamente qual que é essa solução assintótica e vou dar só o caso mais simples para evitar confusões de notação, porque, como vocês podem ver, já é um pouquinho confuso. Esse caso é para campo magnético nulo, ou seja, eu estou voltando para o caso puro hidrodinâmico. Isso aqui foi primeiro obtido pelo Alexei. Eu validei depois para o mesmo caso que ele e estendi para o campo magnético. E no caso puramente hidrodinâmico, ele é um pouco mais simples porque só existem atratores de ponto fixo. Como eu tinha falado antes, a solução sempre é transformada numa onda viajante nas variáveis normalizadas. Bom, se eu tiver uma solução com um atrator de ponto fixo, se eu esperar um tempo suficientemente grande, a minha solução vai ter a forma de uma onda viajante. Eu posso escrever essa onda viajante da seguinte forma, com essa forma U. Eu defino, então, o fator de escala y. Aqui eu integro a função R um período. A é a velocidade com que a onda viaja, no eixo N. E defino essa função universal, que vai ser basicamente o produto dessa exponencial, da integral de R, onde esse tal, até o qual eu integrei, que está avaliado aqui, é o correspondente a esse t, pela definição de t, no esquema de renormalização. Aqui tem um leve erro, isso aqui deveria ser um A, desculpa. Bom, e o R, como eu já tinha, vai ser tomado da mesma forma que tinha sido definido anteriormente. Nós provamos que para y positivo, qualquer solução Vn de t do sistema original é relacionado com essa solução aqui de onda viajante em variáveis renormalizadas para uma constante arbitrária A, que no caso vai ser a velocidade que eu posso calcular diretamente da simulação. E vai ter essa forma, ou seja, ela vai preservar vai ter o formato preservado por essa função universal V e vai ter esses fatores de escala. Vai ficar um pouquinho mais claro na imagem. E além disso, o tempo de blow-up vai ser finito. A gente prova que o tempo de blow-up é finito se o y for positivo, que é simplesmente todos os casos que nós observamos. E esse tempo crítico vai ser dado por essa integral que é convergente.
A prova é bem mais longa e técnica, então eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou mostrar uma solução para vocês. Essa daqui é uma solução numérica para o campo de velocidades. Isso aqui já tem campo magnético. E a curva em azul é a solução numérica direta, obtida do sistema que foi definido lá no começo. E essas curvas laranjas são as soluções assintóticas dadas por essa fórmula. Como vocês podem ver, a convergência é bem rápida. Já na 10ª shell, e eu estou trabalhando com centenas de shells, eu já tenho uma convergência praticamente idêntica. Então, isso é muito confiável para o caso periódico, que é esse aqui, e para o caso de ponto fixo. Como que eu estendo isso aqui para mais de um campo e como que eu estendo isso para o caso periódico? Para mais de um campo, simplesmente, se eu tiver ponto fixo nos dois, eu vou ter simplesmente uma outra função Bzão, por exemplo, que vai ser o formato da onda viajante no campo magnético. Eu vou definir o mesmo fator de escala, porque as ondas têm o mesmo período. E eu vou definir uma nova função V, no caso pode ser um H, que vai ser completamente análogo a isso aqui, mas ao invés de U aqui vai ser Bzão, que aparece na onda viajante do campo magnético. E repetindo os mesmos cálculos, eu vou chegar a uma fórmula análoga a essa aqui para o campo magnético. Se eu tiver periodicidades diferentes, e isso é uma coisa recente desse trabalho, a gente não tinha observado nenhum modelo shell que tivesse periodicidade diferente para dois tipos de variáveis. Você simplesmente vai definir, no caso periódico, você vai definir mais de um UJ. Se eu tiver período 3, por exemplo, eu vou esperar a onda estabilizar, no formato de onda viajante, na minha simulação. Vou pegar o formato dela e vou pegar os 3 tipos necessários de onda. E vou repetir os mesmos cálculos para todos os VJs e GJs. E vou só ter que relacionar cada shell um a um com o período certo. Se eu tiver periodicidade diferente, eu simplesmente vou ter que pegar y diferentes, porque agora o período para o qual eu estou integrando cada coisa é diferente. Os fatores de escala aqui vão ser ligeiramente diferentes também, mas é tudo totalmente análogo. As contas são um pouquinho chatas e os fatores de escala costumam ser bem confusos, especialmente na simulação, mas não é nada especialmente complicado. É assim que a gente obteve essa solução, por exemplo. A gente colocou período 1 para a velocidade, período 2 para o campo magnético e obteve automaticamente isso aqui. Para o caso caótico e quase periódico, a coisa inicialmente pareceria mais complicada, porque as ondas não vão repetir um formato que elas já tiveram anteriormente, mas esses mesmos argumentos vão te dar, ao invés de uma igualdade, vão pelo menos te dar a magnitude da velocidade do campo magnético em cada shell, o que já é uma coisa muito boa quando o sistema é totalmente imprevisível, muito imprevisível. Bom, esses foram os principais resultados do PBIC. Essa simulação é um pouquinho mais recente, em compensação. E aqui estão algumas conclusões básicas. Nossa conclusão fundamental é que nós realmente conseguimos obter soluções assintóticas perto do blow-up com base nos atratores. Além disso, essas soluções assintóticas dependem só dos atratores. É um pouco estranho não depender das condições iniciais, mas elas dependem diretamente. Na verdade, o que seleciona, o que dá o formato para cada solução vai ser qual atrator essa solução cai, e o que vai dizer qual vai ser esse atrator vai ser esse invariante. E esse invariante, no caso, vai ser inicialmente determinado pela condição inicial. Mas se eu chegar no meio da simulação e fixar esse invariante com um valor diferente da condição inicial, eu só preciso esperar um tempo suficiente e a minha solução vai convergir para uma solução assintótica desse atrator, não do atrator inicial. Além disso, nós provamos que que o blow-up acontece, salvo que aquele y é positivo, se nós tivermos atratores para o sistema renormalizado. Então, se eu tivesse uma prova da existência desses atratores, nós teríamos resolvido o problema de existência de blow-up nesses modelos shells. Só que modelos shells são sistemas dinâmicos de dimensão infinita, então provar a existência desses atratores não é nada trivial ou que a gente espera fazer.
Bom, e pela primeira vez nós observamos algumas coisas interessantes, como periodicidade diferente nas variáveis, e além disso, isso aqui é a coisa mais recente, nós constatamos que para alguns conjuntos de parâmetros, o sistema pode ter mais de um atrator. Então, você poderia ter soluções assintóticas diferentes para o mesmo parâmetro. Isso aqui só foi observado nesse modelo por enquanto, e mesmo assim é uma coisa bem restritiva. Isso é permitido só por algumas características especiais da simetria do sistema. E nós queremos fazer um estudo mais detalhado com relação aos grupos de simetria dos atratores para tentar entender isso melhor. E o nosso objetivo maior daqui nos próximos anos seria estender esse tipo de análise e os comportamentos esperados pelas soluções o máximo possível e tentar generalizar essas ferramentas de renormalização para modelos Shell e tentar extrair informação sobre turbulência mais geral com base nos modelos Shell. Isso, é isso. Obrigado. Pergunta.